Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Davi Cândido aqui do canal Odonto com Café e é mais uma vez uma alegria imensa, uma satisfação enorme estar podendo aqui contribuir com a sua formação, estar podendo repassar um pouco do meu conhecimento sobre anatomia dental, alguns vídeos de escultura. E agora pessoal, vamos para essa fase final. Quem acompanhou as últimas aulas, muito bom. A gente vai finalizar então essa morfologia geral, que é comum, aspectos comuns então aos dentes, né, tanto descidos como permanentes. Então vamos deixar aqui de conversa mole e vamos para o assunto em definitivo. Semana passada a gente parou nesse assunto, né? Nos sulcos, a gente viu a simetria, nós vimos ponto de contato, vimos cúspides, e a gente vai agora nesses aspectos finais, então, aspectos restantes aqui da morfologia básica, né? A morfologia geral dos dentes. Pessoal, quando a gente fala de sulco, a gente fala de algo que está presente também desde os dentes anteriores, ali incisivos, até os molares, até o terceiro molar. O sulco, ele é de grande importância porque ele divide as cúspides, e através dos sulcos que você tem a morfologia de cúspide, a morfologia piramidal, é através dele que você consegue ter essa divisão. É um importante fator de referência ali quando você vai fazer uma escultura, né, uma restauração, quando você vai devolver a correta anatomia para que haja a oclusão entre os dentes antagonistas. Quando um superior ele oclui com o inferior, o sulco, né, o local do sulco, o desenho do sulco, ele influencia muito nesse quesito. Em relação aos sulcos, nós temos dois tipos: sulcos principais e sulcos secundários. Sulcos principais dividem cúspides, anota isso. Sulcos principais são responsáveis por dividir as cúspides. E quando falamos sulcos secundários, a gente está abordando aqui um sulco que divide uma cúspide, né, de uma crista marginal. Esses são os sulcos secundários, né? Eles dividem o sulco, uma cúspide de uma crista marginal, como você vê aqui na ilustração, e um sulco principal, ele divide cúspides, né? Cúspide mesial da cúspide distal, cúspide vestibular da cúspide lingual. Então, essa é a divisão básica dos sulcos, né? Principais e secundários. Aqui nós falamos agora de arestas. As arestas, assim, elas não vamos dizer que ela tem uma grande função, mas é importante a gente saber porque os tipos, né, de arestas e o que é que elas fazem. Elas dividem as faces aqui do dente. Nós temos dois tipos de arestas. As arestas longitudinais, que no caso dividem o dente em faces livres e faces triturantes, e as arestas transversais, elas atravessam, atravessa aqui o dente, olha só. Arestas longitudinais, elas vão para longe, se separam, olha só. Arestas longitudinais separam as faces triturantes, né, das faces livres. E as arestas longitudinais, elas separam, aqui no caso, olha só, as vertentes triturantes e também separam, aqui elas têm a continuidade, separam também as faces livres. Esses são os dois tipos de arestas que temos, né? Longitudinais e as transversais. Fossas, também um fator importante. A gente tem alguns tipos, né, de fossas aqui que estão presentes tanto nos anteriores quanto nos posteriores. A gente tem as fossas centrais, as fóssulas e fossetas. Fossas centrais, aqui como fala aqui, uma depressão que geralmente se localiza no meio da face oclusal de dentes posteriores. Uma fossa principal, geralmente ela encontra sulcos principais. Geralmente as fossas, elas são os locais em que as cúspides dos dentes antagonistas, elas ocluem. Então é um fator importante de você devolver uma restauração, de você fazer uma escultura. É um fator padrão essas fossas, né? A fossa central, as fossas principais, são essas aqui que dão encontro dos sulcos principais. Nós temos as fóssulas. Essas fóssulas, elas geralmente estão presentes aqui nas cristas marginais. São encontro aqui de sulcos principais com sulcos secundários, ou então até mesmo encontro de sulcos secundários aqui, ó. Como a gente vê, isso aqui é uma fóssula. Aqui uma fossa secundária, talvez. E nós temos as famosas fossetas. Elas geralmente são encontradas nas faces livres. A gente tem grandes exemplos, como a fosseta lingual ali do primeiro molar superior. A gente encontra ali muito próximo ao tubérculo de Carabelli, que é um acidente anatômico do primeiro molar superior. Ali é uma fosseta, como diz aqui. É uma leve depressão localizada na face livre de alguns elementos dentais. No primeiro molar superior, elas são encontradas na face palatina. É onde a gente vê um sulco, né? O sulco palatino do primeiro molar superior, ele termina nessa fosseta lingual. Depois eu vou procurar alguma imagem para estar ajudando aqui nessa compreensão. Vertentes, a gente já falou aqui atrás, olha só. A gente estava falando aqui dessas vertentes. Ó, vertentes são isso aqui. Vertentes, elas
são caracterizadas em dois tipos, né? Vertentes lisas e vertentes triturantes. As vertentes lisas, elas estão nas faces livres, são separadas por arestas. Tá dando para entender? Na morfologia básica dos dentes existem duas, né? As lisas e as triturantes. As lisas estão ali nas faces vestibulares e linguais, porque não há contato com o alimento. Ela não tritura absolutamente nada, não tem nenhum contato com o alimento, enfim, com o bolo alimentar. Ela faz contato com o vestíbulo da boca. E nós temos as triturantes, que são aquelas que ficam na face oclusal ou na face até incisal. Não, no caso não oclusal, perdão, dos dentes permanentes, né, dos dentes posteriores. São chamadas de vertentes triturantes. O alimento é triturado e dilacerado em uma ação conjunta de cúspides, cristas marginais que mantêm o alimento nessa zona de mastigação e as arestas dos dentes que fazem essa separação, né, de lisas e triturantes. Linha do colo. Muitas pessoas, quando estão fazendo escultura progressiva, elas esquecem de fazer essa linha do colo, né? Essa linha do colo é basicamente o que divide aqui o cemento que está presente na região radicular do esmalte, aquele que recobre toda a coroa do dente. Ela faz essa divisão e é um ponto de referência para muita coisa, para restaurações. É o limite que você tem ali, você não pode extrapolar esse limite. É o limite referencial que você pode ter. Ela está localizada lá no terço cervical e tem aqui essas características, né, que a gente chama aqui de linha equatorial. Classificação. Nós falamos disso aqui também na aula passada. A gente, quando estava falando de cúspides, nós citamos aqui esse fator, né, de dentes unicuspidados, dentes bicuspidados, tetra e pentacuspidados. Dentes unicuspidados são aqueles anteriores, incisivos e caninos. Todos eles são unicuspidados porque possuem, logicamente, só uma cúspide. A gente vem para os bicuspidados, né? Primeiro e segundo pré-superior e primeiro pré-inferior são bicuspidados, possuem duas cúspides. Alguns terceiros premolares, né, eles têm três cúspides, olha só, são tricuspidados. A gente vê esse sulco central aqui dividindo as duas cúspides. Tetracuspidados, o segundo molar inferior, ele é tetracuspidado, né? O primeiro molar superior. E o único pentacuspidado, fora alguma morfologia de terceiro molar que não tem uma classificação correta, ele é pentacuspidado, olha só. Esse aqui é o primeiro molar inferior esquerdo. A gente sabe disso por causa das convergências, né? Outra coisa que a gente já citou também nas aulas passadas. Se você precisar, tiver alguma dúvida, volta lá. Primeiro molar inferior esquerdo. Por que eu sei disso? Por conta das convergências, né? Todo dente ele converge para o lado distal e ele tem essa convergência, olha só, para o lado lingual. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma caneta aqui para te ajudar. Você percebe? Ó. Essa é a convergência comum a todos os dentes. Ó. Isso aqui é padrão. É através disso que eu sei se o dente ele é esquerdo ou direito. Tubérculos supranumerários. Tubérculos supranumerários, a gente vai passar bem rápido também sobre isso. Olha só, são dois bem comuns. Tubérculo de Carabelli, que está presente lá no primeiro molar superior, no dente 16 e 26. Olha só, esse aqui está bem exagerado, né? Alguns são mais discretos, depende muito aí da anatomia própria, né, de cada indivíduo. E aqui o tubérculo de Zuckerkand, vamos chamar assim. Ele também está presente aqui na face vestibular, só que aí é do primeiro molar descido superior. E aqui a gente agradece, pessoal, essa parte da morfologia, esse slide aqui foi direcionado para alguns alunos quando eu estava em monitoria na época. Então a gente agradece, essa é a morfologia geral dos dentes. Depois eu posso estar trazendo então a morfologia individual sobre características de incisivo central, lateral, características de pré, para estar ajudando quem precisar, né? Eu fico muito grato em poder ajudar todo mundo que está aí, que está precisando de uma força nesse momento complicado. Então, o que você precisar, qualquer dúvida, chega no comentário, pergunta, que se eu souber, eu vou te ajudar na hora. E se eu não souber ainda, eu pesquiso e tento te ajudar, tá bom? Então, bons estudos, muito obrigado por acompanhar até aqui. Eu sou o Davi Cândido, do canal Odonto com Café, e fico muito grato por você acompanhar o nosso canal. Bons estudos!